Olá, meu nome é Samira Alfenas, eu sou médica, especialista no gerenciamento do envelhecimento e no rejuvenescimento facial e corporal. Estamos aqui hoje com um projeto novo, que é o Beleza Singular, esse podcast muito lindo e que agora tem a honra de receber uma cirurgiã dentista muito especial, que é a Amanda Antunes, tá? E que bom que você está aqui com a gente para esse bate-papo. Vamos conversar sobre um tema muito importante e, em se tratando de beleza singular, é essencial a gente falar sobre autoestima em foco. Obrigada, Amanda Antunes, por você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Samira. É um prazer estar aqui com você. Quando você me fez o convite, eu falei, nossa, que honra participar. A gente se conhece tem tanto tempo já, né? Tantos anos. Tantos anos. Passamos por algumas coisas juntas, né? Sim, muitas experiências, muitas vivências. E é isso, agora em áreas afins, né? Eu acho trabalhando na mesma área juntas. Exatamente. E esse convite ele vem justamente para a gente falar sobre isso, porque acredito que a gente só leva o outro onde a gente está chegando ou onde a gente já chegou, né? E hoje em dia, em se falar de autoestima, o que a gente mais tem, né, realmente é lidar com o ser humano na sua essência, né? Porque as pessoas estão cada dia mais com a sua autoestima abalada, né? E isso se reflete por uma série de questões, né? Atitudes, na busca de procedimentos estéticos, né? A Amanda, gente, para quem não sabe, ela é cirurgiã dentista, formada há mais de 7 anos. Ela atua tanto na área da clínica odontológica como na área da harmonização. E hoje eu vou contar um pouquinho uma historinha aqui pra gente de como a autoestima veio na minha vida para trazer a experiência da Amanda aqui pra gente, para enriquecer esse podcast. Então, assim, desde a minha infância, eu tinha um sorriso bem pequenininho, sabe, Amanda? O dente era muito pequenininho e a ponto que eu sofria bullying. Tinha uns amiguinhos que falavam assim da escolinha que me chamavam de dentinho, porque o meu sorriso ele era bem pequenininho. E mesmo com o dente permanente, depois eles ainda eram com tamanho pequeno, parecendo um dentinho de leite. Uhum. E aí somente depois de fazer as resinas, né, de trazer essa harmonização do sorriso, foi que eu resgatei uma autoestima, sabe? Então, acho que o sorriso ele tem um papel muito importante, mas não é só isso, né? E a estética facial também tem um papel fundamental, né? Sim. Claro que quando a gente fala da beleza singular, né? A gente quer a essência que está em cada um, né? E aí eu queria saber, né? Como é que foi, né? Que você começou aí nesse ramo da harmonização facial também? Conta pra gente. Então, eu formei em odontologia, aí comecei a trabalhar, como você falou, nessa parte clínica. Limpeza, restauração, prótese, clareamento. E, assim, eu achava que eu amava e que eu ia ficar nessa área, assim, o resto da vida. Era uma área, assim, que eu trabalhava não só, né, pela questão ali, né, financeira, mas porque eu amava o que eu estava fazendo ali. Eu amava atender os pacientes, eu amava receber eles no consultório, ver o resultado, porque eu sempre gostei de ver resultado. Sim. O paciente entrar de um jeito e sair de outro. Sim. Aquilo me motivava. E aí, quando veio a pandemia, tudo fechou, eu parei de atender e passei por um momento difícil. Foi um término do meu relacionamento de 8 anos. E aí, com tudo fechado, em casa, desmotivada, eu tava sem rumo. Foi quando, aos pouquinhos, começou tudo a voltar e uma amiga me fez uma proposta de fazer um curso na área da harmonização. Quando ela me fez essa proposta, eu fiquei na dúvida. Eu falei, ai, será? Também estava com a autoestima baixa naquele momento, não estava me sentindo bem comigo mesma.
Então, assim, ai, será que eu arrisco numa coisa nova? Ou eu fico do jeito que eu tô mesmo? A gente, né, quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente não quer se abrir pro novo. E aí foi quando eu comentei com uma tia minha, eu falei, então, surgiu a oportunidade de estar fazendo um curso. E aí ela falou, Amanda, eu acho sua cara. E aí ela apoiou. Aí eu assustei na hora, eu falei, será? Aí ela, eu acho a apoio faz sua toda a cara. diferença. E aí foi quando me deu um... Aí eu, mas... Ela, Amanda, você sempre gostou de ver resultado, você já faz essa parte, né, da estética na odontologia, mexe com sorriso, vai agregar, a harmonização vai agregar ali. Uhum. E você tem a mão leve, então acho que isso, assim, é um diferencial, e eu acho, assim, que vai ser bom pra você, ainda mais nesse momento. E aí eu falei, vou fazer o curso. Sim. Nossa. O primeiro curso que eu fiz, eu já me apaixonei pela área da harmonização. Que legal. Foi, assim, uma coisa... Eu me encontrei de novo na profissão. Porque eu confesso que quando eu recebi essa proposta, eu falei, não, mas eu sou dentista. Dentista mexe com essa parte, né? De dente, de sorriso ali. Será que eu tinha um preconceito e tinha um medo também de fazer essa transição? Porque todo mundo já me conhecia como Amanda dentista. E aí eu falei, será que eles vão me enxergar como... Ou então... E ao mesmo tempo eu falei também, eu não queria deixar de fazer a parte odontológica. E hoje eu entendi que eu posso fazer os dois. Uhum. Mas eu amo a harmonização. E me trouxe, assim, um recomeço. Sim. Foi um recomeço na minha vida. Foi uma experiência, assim, incrível. Sou apaixonada por ela. Que ótimo, que ótimo. E você trouxe um ponto muito interessante que foi a pandemia, né? Sim. E a pandemia mexeu com muitas pessoas, principalmente no ponto de vista da autoestima, né? As pessoas pararam, foram obrigadas a parar, se olhar diante do espelho e realmente começar, às vezes, até interações virtuais, né? Sim. E aí, nas ligações de vídeo, se verem, nas gravações, foi uma febre TikTok, né? O Instagram cresceu. O TikTok bombou nessa E aí, época. muita gente se deparou com um olhar para si, né? Que as pessoas estavam sem enxergar, né? E aí, nesse processo, muita gente começou a olhar para os tratamentos estéticos, sobre a beleza, sobre a autoestima com um novo olhar, né? E acho que casa muito com o que você trouxe, né? Você teve alguma experiência, assim, para contar dessa época? Nessa época de pandemia? Olha, eu comecei a harmonização nessa época de pandemia. Sim. E aí, quando eu comecei, assim, a entrar no Instagram, a pesquisar, eu vi ali a harmonização com muito exagero. Isso, eu falei, é uma coisa que eu quero fazer diferente. Sim. Eu não gosto da harmonização com exagero. Eu gosto da delicadeza e da naturalidade. Então, o paciente entrou ali no meu consultório e eu já falo, olha, eu trabalho dessa forma. Porque eu acho que hoje não mais, mas antigamente a harmonização era tudo demais, era uma boca grande demais, era vários ml de preenchimento. Desarmonizava, né? E mudava as características naturais. A característica natural da pessoa se perdia ali. Sim. Não tinha mais. Sim. É questão de, às vezes, você vê uma foto, você vê o povo comentando, nossa, mas nem parece você. Nossa, mudou tanto. Sim. E eu acho que a harmonização é para você realçar a beleza, não para você mudar a pessoa. Eu acho que tem que ser leve. Como tudo na vida, pra mim, eu acho que tem que ser leve. Com certeza, a gente precisa ter essa leveza, né, pra realmente buscar o encontro, né? E quando a gente fala em autoestima, a gente também muitas vezes recobrar uma questão que é o self, o eu, né? O que em mim eu preciso encarar, o que em mim eu preciso ver, e às vezes o autoamor, né, o processo de autoestima, né, de autorreconhecimento, ele também passa por algumas vertentes, né? Por exemplo,
não sei se você concorda, a pessoa, né, voltar para uma generosidade consigo mesma, né? Ela precisa trazer uma amorosidade, ela precisa trazer uma tolerância, né, consigo, mas também a permissão para ser o que é, né? É muito comum, às vezes, alguns pacientes chegarem pedindo transformações, né? Você lida com isso também? Lido. Ai, deu até um suspiro. Porque eu lembrei de um caso que chegou no consultório pra mim. Sim. Uma paciente veio através do Instagram. Certo. E aí ela entrou no consultório falando que queria realçar a beleza dela. E chegou ela mesmo, né? Ah, é porque eu quero colocar a boca, porque eu quero fazer o botox, porque eu vou colocar o bioestimulador. Ela chegou ditando o que você tinha que fazer, isso, né? Sim. E aí a gente escuta. A gente escuta. E aí, atendendo ela, conversando com ela, porque eu acho, assim, que entrou no consultório, não é simplesmente, sentou na cadeira, vamos ali, vamos fazer o procedimento e tchau. Eu acho que não funciona assim, entendeu? Então, sempre antes de fazer o procedimento, eu tento conhecer o meu paciente, a história de vida do meu paciente, quem é aquela pessoa que tá ali comigo. E nesse bate-papo, eu descobri que ela estava em crise no casamento de 22 anos, que o marido estava querendo sair de casa, que ela tinha um filhinho de 2 anos, que ela não tinha rede de apoio nenhum, porque ela não era de BH, e eu vi que ela estava buscando na harmonização a falta assim, do marido, a falta do amor ali. E o que eu tentei explicar para ela foi que qualquer coisa que a gente fosse fazer ali não ia suprir. Sim. Né, essa falta que ela tava, não era através da beleza externa, que ela primeiro teria que se curar, porque qualquer procedimento que eu fizesse ali pra ela, do jeito que ela tava, ela não ia ficar satisfeita. Não. Ela nunca ia ficar satisfeita. Não mesmo. Você tá me fazendo lembrar uma coisa que Carl Rogers fala, que é a autoestima. Ela tava com a autoestima baixa, ela é construída em vários momentos da nossa vida. Ela começa na infância, que é o que ele traz pra gente, e da maneira como a gente lida com a nossa família, com a nossa rede de apoio, e depois ela vem sendo construída e manifestada nas nossas relações. Então, assim, a gente se afirma com a nossa autoestima na maneira que a gente se porta em nossos relacionamentos, tanto profissional quanto afetivo, né? Enfim. E aí, nesse processo, é importante a gente olhar com amorosidade e entender realmente o que está ali por trás, né? Muitos pacientes às vezes nos buscam com transtorno dismórfico, que é uma autopercepção de si, né, alterada. E aí trazer esse olhar que você traz aí também muito humano, né, é muito importante. Porque eu acho assim que o paciente chegou ali na sua cadeira, ele não tá ali às vezes só para fazer um procedimento. A gente tem que ter essa sensibilidade de tratar o paciente como um todo. Às vezes, Samira, se eu te contar que o paciente chega para fazer um procedimento e a gente não faz nenhum procedimento, a gente conversa. Isso é muito comum comigo também. Eu acho que isso é importante, você não acha, não? A consulta toda ele não fez nada. Isso é comum, mas isso é importante para você poder alinhar, você não acha, não? Eu acho. Até porque é um processo terapêutico. É isso, já me falaram várias vezes. Mas você não é só uma dentista, você é uma terapeuta, você é uma psicóloga ali. Porque... Na verdade, a gente tem que ser sensível, né? A entender a dor do outro, né? À medida que a gente conhece a própria dor, conhece o nosso interior, né? Se permite aprofundar e mergulhar em si, a gente se dispõe a olhar o outro com um novo olhar, né? Olhar o outro como um todo, né? Ter aquele
amor ao próximo ali, que eu acho que tá faltando hoje. Exatamente. Hoje as pessoas estão vazias. Sim. As relações ficaram no superficialismo, né? No amor líquido, não é verdade? Tá tudo muito vazio, superficial. Sim, e conta uma coisa, você trouxe essa referência aí dessa experiência sua com um tratamento, né? Por exemplo, o paciente buscou um tratamento, vocês acabaram tratando outras questões, né? Para depois um planejamento de tratamento estético, enfim. Teve algum caso que você fez algum tratamento estético e que foi muito marcante para você? Ai, nossa, são tantos. Foca em um para trazer pra gente assim que... Nossa. Deixa eu lembrar aqui de uma paciente que teve um AVC. Olha, como foi? Na verdade, essa colega estudou comigo na época de colégio, ela viu no Instagram que eu tava fazendo essa parte da harmonização e a mãe dela tinha sofrido um AVC. Ficou com uma leve assimetria. E aí me mandou uma mensagem pedindo pra marcar uma consulta, porque a mãe dela é uma senhorinha assim, muito vaidosa. E aí ela viu que a mãe dela tava perdendo a vontade de viver. A mãe dela acordava, sempre passava um batom ali, arrumava o cabelo, e ela começou a reparar que ela acordava, não passava mais o batom, não colocava mais a música de manhã, que ela sempre colocava. Que ela sempre trazia, né? E ela falou, opa, tem alguma coisa acontecendo com a minha mãe. E aí ela foi, né, perguntando, não, é porque eu não tô bem comigo, eu gosto de olhar no espelho e me sentir bem. E aí ela viu que por essa leve assimetria que veio, né, como sequela do AVC. E aí ela levou ela no consultório para fazer uma avaliação, e aí eu falei que com a toxina a gente poderia, né, dar uma melhorada ali, né? Conseguir trazer um resultado legal. Sami, nossa, em 15 dias ela me mandou uma mensagem. Nossa, que eu acho assim, que... marcou a sua carreira. Né, marcou. Eu, tipo, nossa, eu me senti tão bem. Sim. Isso me fez assim, eu tô no caminho certo. Sim. Porque eu acho que não tem dinheiro nenhum que pague. Quando o paciente te manda um feedback positivo e que você fez a diferença ali na vida dele. Ela mandou uma mensagem falando, Amanda, minha mãe acordou, passou batom, colocou a música. Eu não tenho como te agradecer pelo que você fez por ela. Que coisa boa. Com uma simples aplicação de uma toxina botulínica. A gente consegue fazer grandes transformações, né? Muda a vida da pessoa. De forma bem planejada, de forma bem estratégica, considerando as assimetrias que o AVC pode deixar, né? A toxina, ela pode sim auxiliar nessa simetrização e também, né, trazer um efeito estético mais harmônico, né? Foi assim... Não fala muito sobre isso, né? A gente vê as pessoas vendendo a toxina como uma forma tão estética, tão banal, como se fosse uma coisa tão superficial, mas... não, vamos tirar as rugas ali. O poder disso é tão profundo, é tão mais além, né? Você tá me fazendo lembrar um caso de uma paciente que eu tive, que tinha muita insegurança, né, e isso abalando a autoestima em relação à questão da hiperidrose, né? Então, a hiperidrose, para quem não sabe, é o excesso, né, o suor excessivo nas mãos e por ela ter essa questão, toda vez que ela tinha que cumprimentar alguém, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos, quando ela ia, né, ter algum date, algum encontro, ela ficava muito insegura, que ela transpirava muito. E aí a gente fez a toxina. E aí, com essa toxina, aquilo melhorou. E aquilo controlou de uma forma bem eficaz, sabe? E ela realmente, ela trouxe um empoderamento, assim, ela ficou mais confiante, trouxe essa potência de se lançar, né? Ela falou que, né, depois disso ficou mais tranquila,
para dar a mão às pessoas, para se socializar, né? Olha pra você ver. E o brasileiro, se a gente for pensar, ele é muito toque, né? Ele adora Ainda mais aqui em encostar, Minas, né? não é? E aí, isso daí faz um papel também muito importante. Que já que você está falando na toxina sobre aplicações que não são, né, somente a estética, mas que envolve, né, um cuidado mais profundo, né, talvez lembrar dessa experiência também com essa paciente, com a toxina em mãos, né, isso traz uma potência muito grande. É claro, né, a gente tem que lembrar que a toxina ela vai tratar, né, só o suor excessivo. Ela não vai tratar a bromidrose, que é um suor com um odor mais forte, né? Aí a gente precisa ter um outro olhar. Mas é fundamental, né, a gente lembrar. Só da gente, né, conseguir ali deixar a pessoa feliz, confortável e se sentindo bem com ela mesma. Nossa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem até um estudo, né, Amanda, que fala sobre o uso da toxina, né, sobre pacientes que têm depressão, o impacto disso com o uso da toxina. Você quer comentar um pouquinho pra gente? Sami, nossa, teve um caso também de uma paciente. Eu confesso que quando ela chegou para mim no consultório, ela relatou que ela tinha já depressão, que ela tomava medicamentos para isso. E um dos cursos que eu fiz, eu achei assim até que essa professora foi um pouco insensível. Porque ela falou assim, no curso que eu tava fazendo, se o paciente chegou lá no seu consultório, se ele tem depressão, nem faz o procedimento nele, porque ele nunca vai ficar satisfeito. É um paciente que você não trata. Aquilo me gerou uma resistência. E eu falei, mas ao mesmo tempo me fez pensar, é um paciente que você não trata, você deixa ele naquela situação. Vai excluir, né? E assim, às vezes a depressão ali poderia ser por conta de uma... Você resgatar esse paciente por meio daquele tratamento, por exemplo. E a depressão ali pode ser por conta de uma baixa autoestima. Sim. Então... E isso ficou na minha cabeça, mas nunca tinha chegado pra mim um caso igual esse que eu tô te contando, então... E aí chegou, passou. Entrou no meu consultório, foi fazer a avaliação, eu faço uma ficha de anamnese bem detalhada. Sim. Explico pro paciente, né? Porque eu pergunto se ele tá fazendo uso de algum medicamento, né? Porque o anti-inflamatório, ele acelera o efeito, então a toxina acaba ali mais rápido, então eu gosto sempre de saber, gosto sempre de orientar. E aí, quando ela não ia me falar que ela tinha e tomava o remédio. Mas quando eu entrei nessa parte dessa anamnese e perguntei para ela qual o uso dos medicamentos que ela fazia, né? E ela gaguejou ali e falou, eu faço... Começou a falar, uma lista. E aí eu perguntei, é para depressão? Ela é para depressão, porque tem anos já que eu saí de um trabalho e depois eu não me encontrei mais, eu não me sinto bem, e começou a falar. E aí já veio aquela fala, aquela fala daquela professora, paciente com depressão, é melhor a gente nem atender. E me veio... E aí eu perguntei pra ela o que ela estava buscando ali. E ela falou, eu tô buscando olhar no espelho e me sentir melhor. Porque nada que eu faço eu vejo graça. Eu não gosto do emprego que eu tô. Eu não tenho um relacionamento saudável. Eu não me sinto bem comigo mesma. Então, eu vi lá e tal. Acho que a gente pode dar uma melhorada aqui no meu rosto. Falou desse jeito, uma melhorada aqui no meu rosto e tal. Quem sabe eu não me sinta melhor. E aquilo eu já falei. Eu falei, não, vamos. Ela já não estava nem trazendo uma entrega de confiança no que poderia. Ela falou uma melhorada. Eu posso dar uma melhorada aqui no meu rosto.
Ela não tava assim, eu tô aqui porque eu quero realçar. Não, eu quero dar uma melhorada e se der certo, deu. Se não der também, não deu, porque nada tá bom na minha vida mesmo. Isso não vai fazer também diferença, mas eu vou vir aqui tentar. Sim. E aí eu falei, vamos fazer. Sentei ela na cadeira, passei um plano de tratamento, fiz os procedimentos, orientei e acompanhei ela pós-procedimento. Um mês depois, ela volta no consultório. E aí? Porque ela fechou comigo um tratamento de intradermoterapia e a gente fechou um pacote que ela voltaria uma vez no mês. E aí? Nessa volta do consultório, não parecia a pessoa que eu atendi. É mesmo? O jeito de se vestir já era outro. A pessoa maquiada, feliz, com um sorriso no rosto e falou que diminuiu. Se ela tomava 10 remédios, ela estava tomando 5, 4. Que ela estava buscando fazer entrevistas, voltando a fazer... E acompanhando com a equipe médica também? Acompanhando. Que interessante. Acompanhando. E assim, ela tinha melhorado assim, 60%. Poxa vida. E ela falou, hoje eu me olho no espelho e me sinto bem. Se reconhece, né? Me reconheço. E eu me olhar no espelho e me sentir bem me fez querer buscar um emprego melhor, fazer uma coisa que eu amo fazer. Me fez tratar meu filho melhor, porque eu tava sem paciência com ele. Eu não tinha paciência para conversar com as pessoas. Eu falei com ela, eu percebi. É interessante porque a autoestima, a autovalorização, ela desperta em nós a vulnerabilidade. Você já parou para pensar? Já. Por exemplo, uma pessoa que tá ali disposta a olhar para si, ela se joga, ela se arrisca mais, e isso é comprovado em estudos, né? Ela se arrisca mais e ela se torna mais apta e capaz de buscar os seus próprios objetivos. Então, a autoestima, ela acaba fazendo esse papel, né, de se permitir, né, deixar a pessoa que se permita, né, se lançar para algo além, né? E isso que ela fez. Foi, ela falou assim, Amanda, ela me mostrou o Instagram dela. Eu não posto nenhuma foto minha. Só tinha foto de umas plantinhas dela, que ela gostava de tratar na casa dela, do filho dela. Não tinha uma foto dela no Instagram dela. Sim. E aí foi que ela me mostrou a primeira foto que ela tinha postado. Ai, que uma ruptura. selfie. Eu falei, nossa, ficou linda e tal. Ela, nossa, não ficou? E tinha vários comentários ali, nossa, que linda, nossa. Que assim, bom. E eu vi que ela tava bem com ela mesma. E eu falei, gente... Você buscou a essência, né? Trouxe a beleza tão singular dela ali, né? Ela conseguiu. E assim, eu falo que não tem preço, isso não tem preço. Que bom. Não tem dinheiro que pague esse retorno, esse feedback dos pacientes falando que algo mudou na vida deles. Sim. E assim, pra gente fechar, assim, eu queria só te perguntar, assim, o que você percebe, assim, quando a gente fala em autoestima e entre os pacientes que você mais atende? Você percebe que tem alguém que tem uma autoestima mais baixa, por exemplo, entre homens e mulheres? O que você observa? Olha, hoje em dia eu atendo muito... Tava dando um curso esses dias pra trás, e aí a gente faz, né, essa captação dos pacientes modelo, e aí 10 pacientes, 6 era homem, 4 mulheres. Olha, uma busca muito maior por homens, né? Muito querendo maior. Procedimentos. O homem tá muito mais vaidoso que a mulher. Verdade. E a autoestima, assim, né? Aí a pergunta que você me fez. Eu acho que o homem, ele tem autoestima muito mais elevada que a da mulher. E olha que tem estudo que fala isso, né? A maioria das mulheres que entram no consultório estão com a autoestima baixa. E a maioria dos homens que eu atendo é só pra, não,
não, vou dar uma realçada, quero ficar enxuta aqui, quero dar uma recalchutada. Você vê, assim, até energia diferente. Os estudos mostram que, na verdade, as mulheres, elas tendem a ter uma autoestima mais baixa, principalmente mais jovens, né? E essa autoestima, ela tende a se elevar com o passar dos anos. Em contrapartida, isso tende a se inverter com os homens, né? Que muitas vezes tem uma autoestima mais elevada, né? Tem um estudo aqui no Brasil que foi feito, bem interessante, e que depois isso pode ter uma mudança, né, nessa polarização. Mas o mais interessante é pensar que nesse processo de construção da autoestima, na figura feminina, a gente busca às vezes olhar para a autoestima só como um padrão de beleza, né? Tem até um livro que é o que chama o Mito da Beleza, que fala sobre isso. Ele vem falar sobre o padrão de beleza feminino como uma forma de construção do patriarcado para determinar que essas mulheres não conseguissem, né, nunca alcançar aquele padrão de beleza, e aí fomenta um consumismo acelerado em torno disso, que movimenta a economia de forma muito potente, e que, no final das contas, também permite um controle para que essas mulheres não busquem tanto ali seus ideais feministas, enfim. Na figura masculina, por outro lado, a gente já vê uma coisa diferente. A autoestima masculina, ela vem ali naquela postura ali de eu tenho, né, um bom cargo, um bom trabalho. Os homens, eles se constroem nessa autoestima com essa imposição do que eles já são, do que eles construíram, enfim, do que propriamente a imagem. Mas com esse boom da internet, principalmente depois ali da pandemia, o que a gente observa é que os homens têm buscado mais procedimentos, né? Eles também estão sofrendo nessa ditadura da beleza, como as mulheres vieram sofrendo ao longo de todos esses anos. É interessante isso, né? Muito, muito interessante. E assim, eu vou te falar que eu assustei. Sim. Porque eu recebia, assim, os meus pacientes eram praticamente 89% mulheres e ali o restante do público masculino. Mas vem dando uma virada nisso aí. E por um lado eu acho legal, mas por outro, eu comecei a perceber que as mulheres, assim, que teve essa queda, que as mulheres estão deixando de se cuidar. Ah, é? Eu percebi. Em que sentido? Nessa busca da autoestima, elas às vezes tá com a autoestima baixa ali, passando por problemas, né, em relacionamento, em questão de trabalho, e aí estão deixando a busca, né, pelo eu mesmo, de lado. Então, assim, eu percebi que deu uma queda, assim, e as pacientes que estão voltando, estão retornando, estão com uma autoestima lá embaixo. E o que é você, né, se você tivesse que definir a autoestima para você, né, como você faz para se manter com uma autoestima mais elevada, né, em meio a esse turbilhão de emoções que a gente, né, o tempo todo tem que lidar e com essa imposição de padrões e ao mesmo tempo buscando a sua beleza singular, né, o que é autoestima aí para você? Nossa, eu vou te falar que eu sempre me cobrei muito, sabe? Nessa questão da autoestima. Nossa, eu sempre achei assim, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que ser sempre impecável. A síndrome da boazinha. Aquela que você olha e fala assim, nossa, como ela é perfeita. Sim. E às vezes eu deixava de fazer as coisas porque pra mim nunca tava bom. Ah, não, tá mais ou menos, então não vou fazer. E aí, sabotava, né? Eu me auto-sabotava assim, real. E aí, atendendo essas pacientes, né, vivendo um pouco da história delas, eu comecei, o que eu busco? Eu gosto de me arrumar,
eu gosto de me maquiar, eu gosto de fazer meu botox, eu gosto de fazer minha intradermoterapia, eu gosto de me cuidar. Sim. Mas hoje eu tento equilibrar, porque eu acho que a autoestima, a gente tem que, pra gente estar com uma autoestima boa, elevada, pra gente estar bem, assim, com a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio ali no relacionamento, na vida social, no trabalho, Com certeza. na espiritualidade, tem que estar tudo alinhado, porque não pode ser só trabalho demais, não pode ser só vida social demais, não pode ser só relacionamento demais, e hoje eu vejo que esse equilíbrio é importante. Então, Amanda, você tem autoestima elevada? Hoje acho que sim, mas eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Eu tive que aprender a me conectar comigo mesma, equilibrar essas áreas na minha vida, pra poder estar, assim, com a autoestima boa, elevada. Aí eu gosto de fazer uma meditação, exercício físico, me alimentar bem, fazer os meus procedimentos estéticos, que isso não pode faltar. Mas, assim, eu acho que é importante esse equilíbrio na nossa vida. Porque eu falo com os pacientes que a gente não pode só buscar o nosso interno e esquecer do externo, mas também não pode buscar só o externo e esquecer do interno. Com certeza. Então, não adianta só a gente ir lá fazer o procedimento, fazer um preenchimento, fazer um botox e não tá bem com a gente no vai interior. Continuar vivendo um vazio, a gente vai mesmo após um procedimento externo, né? Vai, entendeu? A gente vai continuar sentindo ali aquele vazio, que tá faltando alguma coisa. E uma coisa que eu acho muito importante também, gente, é você saber filtrar as coisas que você vê no Instagram. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado ali também. Diminuir o tempo ali de tela, eu acho importante. Com certeza. Eu acho que a melhor coisa que o Instagram fez em 2019 foi tirar o número de curtida das fotos. Porque eu acho que isso ajudou várias pessoas. Que viviam em sofrimento por isso. Postava uma foto, ai meu Deus, mas não vai dar curtida. Ai meu Deus, mas fulano tem 500 curtidas, eu tenho 15. Eu acho que o Instagram fez um favor. Entendi, é verdade. Acho que isso daí pra muita gente era um motivo de sofrimento emocional, né? Muito grande. Ficava comparando ali. Ah, mas eu não vou postar porque eu não... E hoje eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade. Sim, com certeza. Então eu acho que a autoestima é todo esse equilíbrio. De todas as partes. Entendi. A gente equilibrar isso tudo, então, é que realmente faz toda a diferença, né? Equilibrar o espiritual, o físico, o emocional, né? O trabalho, o relacionamento, tudo isso garante que essa construção dessa autoestima e esse equilíbrio se sustente, né? Eu poderia vir aqui falar só dos procedimentos estéticos. Ah, não, porque com botox, com preenchimento, com bioestimulador, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz, mas se você cuida só do interno, né, só do externo, o interno fica vazio, né? E assim, e eu sei que no fundo eu não vou conseguir te entregar o que você quer. Entendeu? Eu não vou falar com você, faz os procedimentos, que isso vai te dar isso vai te deixar feliz, porque não vai. Entendeu? Não vai. Você tem que ter esse equilíbrio aí. E eu falo, gente, que hoje eu trabalho não só pelo retorno ali financeiro, mas eu trabalho porque eu gosto de resultado. Eu gosto de ver a mudança na vida das pessoas. Com certeza, isso faz toda a diferença. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter mais amor ao próximo, mais cuidado, mais carinho, mais compaixão. Porque eu acho que isso vai fazer, né, a gente prosperar. Não só tá ali no consultório atendendo por atender,
Com certeza. Entra um paciente, sai um, entra outro, naquela rotina ali frenética, marcando consulta de 30 em 30 minutos, de 40 em 40 minutos, não conhecendo quem vai sentar na sua cadeira, não criando vínculo, não fazendo um acompanhamento pós-procedimento. Verdade. E me conta uma coisa, se você tivesse hoje, né, que deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre toda essa conversa, sobre toda essa percepção sua e a sua experiência com os tratamentos estéticos, com o cuidado interno, né, de cada paciente em sua essência, de forma humanizada, que mensagem você deixaria para eles aqui agora, para elas, né, para todos que nos ouvem? Pra gente finalizar aqui a nossa conversa, que tá uma delícia. E depois você tá, né, mais que convidada a voltar, Obrigada. porque foi muito bom te ouvir. Enfim. Muito obrigada. Ai, uma mensagem Isso. que eu deixaria? Eu deixaria uma mensagem para as pessoas se amarem mais, se cuidarem mais, equilibrarem todas essas áreas, não buscar, às vezes, também só pela estética, né? Buscar se conhecer melhor e se amar. Eu acho que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então, a mensagem que eu deixaria é mais amor. Mais amor, mais autoestima, mais cuidado com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Com certeza. É se permitir se olhar sem se julgar, né? É encontrar nesse auto-amor a vulnerabilidade para se permitir viver e sem o sofrimento, né? Sem o pré-julgamento de si, né? E se permitir ser quem você é. Independente do julgamento. De qualquer coisa. É isso. Fazer o que você gosta, fazer o que você tá afim. Ah, não, hoje se eu não tô afim de sair, eu não vou sair. Hoje, se eu não tô afim de me arrumar, eu não vou me arrumar. Hoje, se eu tiver afim de me arrumar, eu vou me arrumar, mesmo que seja pra ir na padaria. E pra você. Né? Pra você tem que ser feliz, em primeiro lugar, com você mesmo. Verdade. Porque você não vai fazer o outro feliz se você não estiver feliz. E você não vai conseguir, se você não estiver feliz com você mesmo, nem buscando os procedimentos estéticos, ser feliz ali. Ter essa autorrealização. Não vai. Então, eu acho que é isso. A gente se permitir ser amado, amar, ser feliz e ser quem a gente é. De verdade. No fundo, de verdade. Sem medo de julgamentos. Eu acho que é isso. Verdade. E ter esse equilíbrio, né? Porque a gente... Hoje eu descobri que esse equilíbrio é fundamental. Que delícia essa conversa, Amanda. Muito obrigada pela sua presença. Sabe? Volte sempre aqui. Venha brilhantar. Muito obrigada mesmo. O Beleza Singular com essa beleza sua, tanto externa quanto interna, que é um brilho só. Muito obrigada. Olha a sintonia. Obrigada, pessoal, por nos ouvir. Obrigada por nos acompanhar também em vídeo, tá? Aqui continuaremos com novas conversas, novos assuntos relacionados, né, à beleza tão singular que há em nós e que você também tem aí. E que é só a gente olhar com mais amor pra gente realmente cuidar dela de forma tão genuína. Obrigada.